Graça e paz mais uma vez, e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito tremendo, que é a questão do perdão geracional. A questão do perdão geracional, ela também pode ser, ela tem uma similaridade com a questão das cadeias geracionais, as cadeias hereditárias. E eu acho um termo um pouco já obsoleto quando a gente fala a maldição hereditária, não é a quebra da maldição. Por que você considera assim, Josi? Porque nós precisamos entender, desativar os comentários, queridos. Vamos lá. Opa, peraí. Deixa eu ver se eu consigo desativar os comentários. Amém. Desativei por enquanto, daqui a pouco, se der tempo, eu abro, amém? Nós precisamos entender que quando nós estamos falando de questões que abrangem geração tem uma repercussão pessoal, familiar e nacional. Porque uma geração significa aquilo que dá-se continuidade, aquilo que se perpetua. E tudo que se perpetua não começa em si mesmo, mas tem uma origem anterior. Então, quando nós falamos de questões geracionais, é algo muito poderoso e profundo, e principalmente como resolver isso. Eu acho altamente relevante nós participarmos de encontro com Deus, fazermos algumas declarações, verbalizações necessárias, mas quando nós estamos falando de uma propriedade tão profunda e séria de libertação, que tem abrangência de cunho geracional, nós vamos precisar pedir ao Espírito que ele traga luz à nossa mente, aonde estão os lugares remotos de trevas que precisam receber essa luz para nós podermos identificar, e qual será a estratégia ou método que o Espírito de Deus vai nos autorizar a usar para corrigir isso. O que você quer dizer com isso? Que não tem como engessar a coisa. Às vezes você vai para um retiro, você vai para um encontro com Deus, ali você pega uma pauta, faz algumas renúncias, que tem sim uma propriedade de abençoadora na sua vida, mas o que eu quero dizer é que tem perseguições que tem uma propriedade espiritual muito profunda, muito séria, e que isso vai precisar de uma demanda espiritual um pouco mais apropriada para se corrigir isso. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui para pessoas que já foram para N retiros, congressos, que foram para N encontros com Deus, renunciaram várias coisas, mas coisas que você já renunciou ainda continuam exercendo influência sobre você. Por quê? Porque não é só uma questão de se renunciar a alguma coisa. Porque nós precisamos entender que as armas do sangue do Cordeiro, a renúncia é uma delas, ok? As armas do sangue passam pela confissão, pelo arrependimento, sim, pela renúncia, pela intercessão, pelo cumprimento de princípios, pela restituição, pela reconciliação. E aqui está a chave, porque uma questão de implicação de caráter geracional significa que houve uma quebra, houve uma desconexão, houve uma separação, houve na verdade um rompimento de vínculos. E eu preciso ser sucinta no que eu vou falar. A questão de perdão geracional vai envolver 3 aspectos: o aspecto pessoal, familiar e nacional. E às vezes em um só está os 3. Deixa eu te mostrar um texto bíblico aonde eu quero te mostrar um exemplo claro na Bíblia de um perdão geracional de caráter pessoal. E olha bem que não envolve só uma questão de reconhecer o erro. Veja só o que o texto vai falar. Eu quero ler com você o texto da palavra do Senhor, que fala acerca do momento em que Jacó volta para se reconciliar com Esaú.
ok? Isso significa um caminho de volta que Jacó fez. Por quê? Porque o vínculo entre as duas pessoas estava quebrada. O relacionamento entre as duas pessoas, entre as suas gerações, estavam quebrados. Eles faziam parte da mesma família. No entanto, com uma desconexão por causa daquela situação que você já conhece, da primogenitura. Mas qual foi a orientação e a direção de Jacó para se reconectar ao irmão e receber um perdão sobre a sua geração? Ele pega, o texto vai dizer, eu vou ler aqui para você, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Jacó vai até o seu irmão, coloca as famílias na frente para ele ver que o irmão não tinha intenção de confrontá-lo, mas de se humilhar. Ele vai se dobrando 7 vezes, são 7 princípios de humilhação que Jacó vive. E chega um momento em que ele se depara com o irmão e ele fala o seguinte para o irmão. Jacó insistiu com seu irmão que aceitasse os presentes que ele levou. Olha o texto. Mas Jacó insistiu, não se te agradaste de mim, aceita este bem, este presente da minha parte, para ver, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem, aceita, pois, o presente que te foi trago, pois Deus tem sido favorável comigo. Queridos, Jacó, ele vai fazer o caminho de volta, ele vai receber um perdão que libere a sua geração. Veja bem, depois de já ter vivido a experiência tremenda com o anjo do Senhor, onde a sua identidade foi reconfigurada, reconectada ao princípio original, Jacó pega e ele fala para o seu irmão, aceita o meu presente. Então, um perdão geracional envolve reconhecer o erro, fazer o caminho de volta em humilhação e levar uma oferta de paz. Pega isso que é código. Ah, pastora, não converse com minha família, não converse com meu pai, não converse com a minha mãe. Há um vínculo quebrado, há uma conexão rompida. É necessário reconectar essa geração, porque alianças quebradas liberam perseguições espirituais, maldições espirituais. E como que eu vou, qual é o método, a estratégia para mim corrigir ou refazer uma aliança que foi rompida, para que isso venha repercutir como um fator abençoador sobre a minha geração? É ir até o alvo, o foco, e levar uma oferta de paz. Amém? Porque essa oferta de paz vai determinar ou vai falar ao mundo espiritual, selando aquilo que o seu coração está expressando. Então, veja bem que isso é muito sério. Se o outro não receber, se o outro não entender, se o outro não... é problema do outro. Eu estou colocando a sua postura de uma forma unilateral. Como eu vou resolver um problema de perdão geracional em caráter pessoal? Eu preciso do perdão de alguém para que a minha geração seja abençoada. Eu preciso de uma liberação de alguém. Por quê? Se você olhar à luz da palavra, se Jesus é muito claro, o texto é muito claro. Se você vai entregar alguma adoração ao Senhor e sabe que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a tua adoração, deixa a tua oferta e vai lá e pede perdão e se conserta com a pessoa. Porque o que o outro nutre em relação a você também te aprisiona. E ferrou, pastora. Eu fui até a pessoa e a pessoa não quer me abençoar, não quer me perdoar, se identifica com ela e declara: eu me identifico com fulano e decreto que eu abençoo e libero fulano. Porque do teu coração, eita que loucura, né? Mas funciona. Do teu coração emergiu algo sincero e genuíno para restaurar o vínculo, para reconectar. Se o outro não quer, não reconecta, entenda, você pode fazer essa intercessão representativa. Amém? Pastora, é. E aí agora vamos para o segundo nível.
de como eu vou resolver agora uma questão também de perdão geracional, de caráter familiar agora. Agora pega que a coisa é séria. Eita, Jesus. De caráter familiar, nós vamos agora para um texto assim tremendo na palavra, que expressa as verdades poderosas. Aguenta aí para pegar a revelação. Qual texto você vai usar, pastor? Lá em 2 Samuel 21, 10. Olha só o que o texto diz. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Deles quem? Resumir essa história rápido para você entender. O que está acontecendo aqui? Josué, quando está entrando na terra prometida, faz uma aliança com os gibeonitas que não derramaria sangue desse povo. Eles se disfarçam e aquele negócio todo. Josué fica com dó? Não, fizeram aliança com eles. 300 anos depois, Saul assume o trono. E quando Saul assume esse trono, Saul derrama sangue dos gibeonitas, quebrando a aliança que a nação de Israel fez com este povo, com esta geração, com essa nação. Ok, Saul passa pelo trono, morre, Davi assume. Quando Davi assume, se estabelece 3 anos de seca, não chovia sobre a terra. Davi vai consultar o Senhor e ele pergunta: Senhor, Pai, por que está havendo essa sequidão? Mostra a raiz disso. O Senhor fala para ele: porque Saul derramou sangue dos gibeonitas. Aí Davi não consulta o Senhor. Davi chama os gibeonitas e pergunta: o que vocês querem? Para que se reconecte, para que haja um perdão geracional. O que vocês querem receber? No primeiro momento eles não queriam nada. Depois Davi insiste e eles falam que eram 7 homens da casa de Saul. 5 vieram de Merari, que era neta de Saul, uma coisa assim. Não lembro agora. 5 vieram de Merari. E 2 vieram de Rispa. Que Rispa, se não me engano, no texto fala que ela era uma das concubinas de Saul. Vieram de Rispa. Ou seja, 7 homens desta geração morreram enforcados. Rispa sofre uma dor tão grande, tão profunda, que ela faz o quê? Ela se veste de pano de saco, que foi o que eu acabei de ler para você, sobe sobre a pedra que eles estavam enforcados e fica ali dia e noite, vestida de pano de saco, guardando. Isso foi no início da primavera, gente. Até chover ela continua ali, guardando os corpos. Isso chega nos ouvidos de Davi. Aí Davi vai perguntar ao Senhor: Senhor, a mulher tá lá. O que é para fazer com os restos mortais do filho dela? O que o Senhor manda? O Senhor manda pegar, aqui olha o código. Deus manda pegar os restos mortais dos 7 netos de Saul e... vamos botar assim, tá bom? Desta geração de Saul. E Deus manda Davi também pegar os restos mortais de Saul e seus 3 filhos que tinham morrido e estavam enterrados em outro lugar. Porque não morreu só Jonatas, morreu mais 2 irmãos. Então, veja bem, Deus manda pegar os restos mortais da geração presente que estava pagando a consequência da desonra, da quebra de vínculo, da desconexão que o seu pai geracional quebra com uma aliança que tinha sido feita anterior. Irmãos, Deus manda pegar os ossos, os restos mortais desses filhos e manda pegar os restos mortais do seu ancestral e manda sepultá-los juntos. E quando se sepulta juntos, a seca para, a maldição para e volta até que a fome acaba sobre a terra. Não foi nem que teve uma grande seca, porque é incrível, nesse período que ela tá ali começa a chover.
E aí veja bem que o que acontece? Agora nós precisamos discernir algo muito sério. Por quê? Que depois que traz os restos mortais do ancestral e sepulta junto com os restos mortais dos seus filhos e netos que tinham morrido por sua culpa, por causa da quebra da aliança que ele tinha estabelecido, por que quando são sepultados juntos a maldição para? Aí você precisa entender uma coisa. Gênesis 4:10 vai dizer para mim: e disse Deus, o Senhor está falando para Caim, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama desde a terra. Ou seja, os restos mortais, a alma tinha ido embora, já tinha ido para onde tinha que ir, mas os corpos estavam ali. E o DNA desses corpos ainda estava ali. E aí, pastora, nós somos uma tríade, uma tricotomia. Sim. Mas dentro de um certo nível de entendimento, que eu não tenho tempo para entrar no mérito da questão agora, se nós fôssemos olhar tudo que nós somos espírito, alma, corpo do pecado e sangue. Por que é sangue? Porque o sangue, mesmo depois de sair dele a alma, ele continua falando. Ele continua reclamando, reivindicando. O que você quer dizer com isso? É como se o sangue fosse uma outra estrutura independente. Uau! Sim. Como se o sangue é algo tão poderoso que o próprio Jesus vai levar o sangue dele e derrama lá no tabernáculo celestial, no Santos dos Santos. E aí, quando este sangue, que no seu DNA ainda clama, reivindica, porque os restos mortais do ancestral e da geração presente, sepultados juntos, paralisou a maldição. Porque aqui aconteceu espiritualmente um perdão geracional. Como? Porque os filhos, a geração que morreu aqui, perdoa, amém? O causador da perseguição de sua morte. E aqui, o ancestral que provocou essa morte, este sangue pede perdão para os filhos que morreram. O que você está querendo dizer? Que no reino do espiritual está acontecendo muito mais coisa do que nós podemos imaginar. De que as leis espirituais que realinham as coisas são mais poderosas do que nós podemos imaginar. E nós estamos caminhando ainda na busca de toda uma gama de entendimentos sobre isso. Por quê? Se você for olhar dentro do contexto natural, sem lógica nenhuma, restos mortais se juntam e paralisam uma maldição. Mas nós precisamos entender que à luz da Bíblia, o DNA está ali. E aí tem uma coisa científica muito interessante, que um cientista incrível, que eu gosto muito de ler as coisas dele, chamado Greg Braden. Eu te indico ler os trabalhos dele, que são altamente assim, fazem uma conexão muito poderosa entre ciência e as questões bíblicas, mas não de uma forma para diminuir a fé, ok? Muito poderoso. Greg Braden, em um de seus experimentos, ele faz uma experiência sobrenatural. Ele pega moléculas de DNA de uma pessoa, coloca no ambiente. E esta pessoa, ela foi sendo levada para uma distância de até 80 quilômetros das moléculas do seu sangue, que estava longe dela. Então, o sangue dela aqui e ela 80 quilômetros de distância do sangue. Só que ela era exposta a, digamos assim, vivenciar emoções, vivenciar alguns sentimentos que faziam as suas células corporais reagir. Só que eles observaram que aquilo que a pessoa estava respondendo a nível molecular a 80 quilômetros de distância, na mesma hora, no mesmo momento, o seu DNA respondia em outro ambiente. Uau! Que coisa incrível! O que é isso? Ele conclui que
sem saber definir exatamente o que era, mas um outro nível de poder ou de energia interage com as questões do DNA a nível atemporal. Olha isso. Porque a pessoa não estava ali presente, ela estava longe, distante, mas a emoção que ela vivia lá, o mesmo nível de resposta emocional, celular, hormonal que ela dava lá, o seu DNA correspondia em outro ambiente. Presta atenção numa coisa, o DNA, o sangue dela não estava no corpo dela. Então eu volto a ratificar. O que significa? O sangue, sem alma, sem espírito. O sangue, ele é vivo. Ele é um ser. Ele fala, ele tem voz. Ele reivindica, ele reclama. Amém? Por isso que quando profeticamente Davi coloca os restos mortais da geração passada e da geração presente, acontece um perdão geracional e a maldição para. Aleluia! A fome parou. Tá entendendo isso, irmãos? Como isso é tremendo, poderoso e sério? E agora imagine essa questão de perdão geracional. Quando as questões envolvem... Isso aqui, gente, eram parentes mortos, ok? Agora imagine isso quando os parentes estão vivos. Por quê? Porque uma coisa que desconecta gerações e um perdão geracional resolve é uma questão de palavras interditórias. E o que é palavras interditórias? São palavras ou decretos expressados da boca de parentes, avô, avó, mãe, pai, que são figuras de autoridade que são correspondidas com desobediência, que caracterizam-se como rebelião, tem consequências, ok? Olha só o que Josué 6,26. Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porás os fundamentos e a custa do mais novo as portas. Queridos, aquilo que está sendo decretado como um juramento, uma proclamação. Eu juro que nunca mais eu te aceito na minha casa. Eu juro que nunca mais você vai ser isso, você vai ter aquilo. Essas palavras que são faladas da boca de uma autoridade, elas têm uma repercussão de pragas ou palavras abusivas que, quando são correspondidas com amargura, presta atenção nisso, com amargura, também terão consequências de maldição na vida da pessoa. Por quê? Porque a amargura vai produzir desonra, ativando a profecia maligna que foi lançada sobre ela. E uau, onde é que está isso, pastor? Olha só, Mateus 5, gente, Mateus 5,44, que o próprio Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ou seja, a resposta que eu tenho que dar a uma pessoa que está agindo contra mim com perseguição, que está me maldizendo, que se coloca como um opositor contra mim, eu não posso responder isso com amargura de alma, porque quando o reino espiritual identifica isso na alma, você ativa o mecanismo de maldição que isso liberou sobre você. E aqui nós precisamos entender que, como que o perdão geracional vai resolver isso? O perdão geracional vai atuar de uma forma muito linda quando nós chamamos de intercessão criativa. Na intercessão criativa, você ouviu palavras de maldição da sua mãe, do seu pai, de alguma pessoa que era autoridade sobre você e essa pessoa morreu, foi embora. Sim, nós devemos orar renunciando às palavras de maldição,
lançando, né, o comando dos anjos, renunciando a essas frequências, essas palavras podem colocar as pessoas em cadeias, em prisões dimensionais, ok? Palavras de maldições lançadas. São coisas assim terríveis e seríssimas. Eu preciso renunciar a isso, sim, mas algo poderoso para catalisador que vai ativar o perdão geracional é exatamente a faceta de, se a pessoa está viva, por favor, pega o orgulho, esmaga, se veste com o manto de humildade do Senhor Jesus, da natureza de Jesus, de mansidão e humildade, de domínio e temperança. Vá até essa pessoa e declare que você a perdoa. Declare que você a abençoa e peça para ela também te abençoar e, de preferência, retirar aquilo que foi lançado contra você. Irmãos, isso é poderosíssimo para desatar a sua vida, para que você esteja liberado para acessar como filho, como mãe, como pai, empresário, ministro, tudo que o céu tem liberado sobre você e que possa estar muitas das vezes retido, porque há um decreto desfavorável vigorando contra, e é o perdão geracional que resolve essas coisas. É a reconciliação dos corações se convertendo um ao outro. E, meu Deus, eu casei, minha mãe não queria, liberou tanta palavra de maldição, falou que eu ia ser infeliz, que não ia dar certo realmente como eu vivi. Meu Deus, que vida é essa? Em nome de Jesus. Se a mãe está viva, vai lá, mãe, me perdoa. Em nome de Jesus, me abençoa, me libera para ser abençoado. Pai, me libera, me perdoa. Muitos pais carregam, eu estou dizendo isso dentro de um cunho cristão, né? Uma dor na alma muito grande, porque as filhas, muitas filhas, não se casaram virgem e ficaram grávidas, geraram uma criança fora da aliança do casamento em bastardia, e dentro de um contexto, muitas das vezes isso traz muita vergonha para os pais. O homem, o pai, a figura do pai se sente desonrado, ele se sente vituperado. Em nome de Jesus, vá lá e reconcilie-se. Pede perdão, pede para ele abençoar essa criança. Quantas crianças doentes, quantas crianças com enfermidades, qual é a causa? É uma maldição hereditária, que muitas das vezes veio por uma dor que foi provocado, né, no coração do avô, no coração da avó, e isso libera um juízo, porque a vida é minha, quem vai casar sou eu, então isso é uma resposta de amargura, ativa a maldição. E aí quem vai nascer, nasce de debaixo, meu Deus do céu, quem nasce debaixo desse peso de influência. Então o perdão geracional é aonde eu faço um caminho de volta, com uma oferta de paz, para converter o meu coração ao coração do outro, para a terra ser sarada, aleluia, para o lugar ferido ser curado. E nossas terras precisam ser curadas. E quem resolve isso? Esse perdão geracional. Morreu, pastor, meu pai não está mais vivo, minha mãe não está mais viva. Em nome de Jesus, peço um ministro de Deus, uma ministra de Deus, um intercessor, para fazer uma intercessão criativa. O que é isso? Na intercessão criativa, eles vão representar sacerdotalmente uma autoridade. E essa representação sacerdotal, ela tem uma abrangência espiritual de autoridade tão legítima quanto de um pai biológico. Ok? E esta pessoa, ela pode decretar sobre você. Anota tudo que foi falado na hora da briga. Todas as maldições foi falado, até mesmo que você lançou sobre o outro. Anote tudo, para que na hora
do perdão geracional for gerado, você falar e corrigir exatamente aquilo que foi dito. Tem que orar, pastora, tem que falar sobre isso, tem que verbalizar, tem que falar sim. E de preferência, fazer um ato profético de abraço, de reconciliação, de perdão, de honra, de dar um presente, de fazer um agrado, amém? Algumas coisas, irmãos, principalmente aquilo que tem um caráter que envolve implicações na alma, profeticamente podem ser resolvidas? Podem, mas nós precisamos entender que a alma ela precisa ser reprogramada na matriz às vezes. Muitas curas vão acontecer por aquilo que a alma ouviu lá não sei aonde, no ventre, na primeira infância, na adolescência, na juventude, e aquilo ainda é um eco que a alma continua ouvindo pelas frequências das trevas. Então, em nome de Jesus, é necessário fazer um ato profético de reconciliação. Às vezes a pessoa, ela carrega essa culpa, porque o pai, alguém que ela amava, um irmão que ela amava, morreu de mal com ela. E ela não se sente livre, ela não se sente perdoada. Ela sente, meu Deus, se sente perseguida, tá em paz, não tem, e fica em tormento interior. Faz um perdão geracional por meio da intercessão criativa. Peça para alguém representar o seu irmão, sabe? E declare, eu perdoo, eu te perdoo, me perdoa também. Se não for o suficiente, eu ensino uma outra estratégia. Ore ao Pai, pedindo para o Pai, declarando para o Pai eterno, meu irmão morreu, eu estava de mal, e eu sentia isso, e eu carrego isso, em nome de Jesus, diga para o meu irmão, fale para ele, fale para o meu pai, fale para minha mãe, porque a tua alma precisa se conscientizar na matriz de que um mecanismo resolutor resolveu o problema. E faça um ato profético também de sair do cativeiro. É só sair do cativeiro que resolve tudo? Não necessariamente. Não engesse. Em nome de Jesus, não engesse a libertação. Porque muitas coisas não é só tirar de cativeiro que resolve não, meu irmão. É atacar em tudo que o Espírito Santo direcionar. Tirar de cativeiro, fazer renúncia, fazer ato profético. E misericórdia, faça tudo. Por quê? Porque Deus, ele é multiforme sábio. Ele tem multiforme sabedoria. Ou seja, milhões de formas de destruir as obras do diabo. Amém? Milhões de formas. Então, em nome de Jesus, entenda que um perdão de caráter geracional a nível familiar, isso paralisa a maldição. Meu irmão, isso é libertador. Amém? Quantos decretos de morte vigorando, quantas sentenças vigorando, porque não há um perdão geracional. Precisa-se ir lá, precisa-se dizer, me perdoa, eu peço perdão, eu te abençoo, eu errei. Precisa-se dizer isso, precisa-se falar, porque o que foi dito lá atrás, continua aí. As ondas continuam sendo liberadas, continuam exercendo influência. E depois que um novo decreto está vigorando e o velho decreto está cancelado, você tem autoridade legítima para dizer: em nome de Jesus, eu ordeno que todo demônio que se valeu disso para vir perseguir minha vida, em nome de Jesus, você está desautorizado agora. Tem muita gente, queridos, eu estava conversando isso hoje aqui em casa, muita gente que sonha correndo pelo mundo afora, correndo por uma cidade, com alguém atrás, com um espírito atrás, com um bicho atrás, com um gigante atrás. Correndo, cansado, e se esconde aqui, se esconde ali, pula cá, e alguém correndo atrás. Que sonho é esse?
O que significa isso? Isso é Deus te sinalizando que existe algo em curso contra você. Algo indo contra você. Você está lutando para avançar, para progredir, mas algo ainda está no teu encalço. Aí a chave é, o que é, Pai? Como é que resolve, Senhor? Em nome de Jesus, me dá direção. E por favor, em nome de Jesus, queridos e queridas que estão aqui, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos direcione. Se Ele trouxer alguém para te ministrar, amém, glória a Deus. Mas pare de terceirizar aquilo que Deus quer fazer com você e em você. Não necessariamente a sua experiência de libertação vai ser por aquilo que alguém orou por você, que alguém ministrou você, mas é aquilo que o Senhor quer te ensinar, é aquilo que Ele quer te destrinchar. Muitas pessoas estão sendo ministradas em salas de atendimento de oração, salas de libertação, mas os sintomas continuam depois. Por quê? Porque Deus quer te mostrar onde está o âmago da coisa. Deus quer te mostrar aonde está o lugar ferido. E você está querendo que o negócio resolva rápido. Alguém ora por mim, alguém me ministra, algum profeta vem cá fazer alguma coisa. Você está entendendo? Querido, se Deus levar, se Deus conduzir, amém, glória a Deus. Mas não procure. Deixa Deus fazer. Porque às vezes Deus quer te mostrar, está acontecendo isso na sua vida. Olha o que aconteceu aqui com Davi. Davi perguntou ao Senhor, onde que é o problema, pai? O Senhor falou, foi Saul que quebrou a aliança com os gibeonitas. O que tem que fazer para resolver, Senhor? Meu filho, pega os restos mortais de Saul, pega os restos mortais dessa geração dele que morreu por causa do pecado dele. E olha que coisa séria. O que é rispa aqui? Não vou nem tomar muito tempo nisso, que se eu falo em intercessão, mas rispa, muitas das vezes, ela é um tipo para mulher, ela é uma intercessora aqui, mas é uma intercessora que está orando por uma causa morta. Às vezes, a consequência do pecado é tão séria que matou aquela geração. Você está orando para defender, você está fazendo uma intercessão por uma causa morta, que ela não vai ressuscitar. O morto não vai voltar, não vai resolver aquele problema, mas vai liberar a nação, vai liberar outra geração. Tá entendendo isso? Isso é muito sério, irmãos. Em nome de Jesus, então a chave é discernimento, ok? Então, perdão geracional, perdão de caráter geracional, a cunho familiar, vai envolver aquilo que foi quebrado. Deixa eu te dar um exemplo agora para fechar, ok? Te dar um exemplo. Quer ver? Alguém da sua família adulterou, você não sabe. Seu pai e sua mãe adulterou. Você não consegue casar, você não consegue ficar no casamento. Você tem uma esterilidade terrível na sua vida, ministerial, financeira, conjugal, relacional, emocional. E você não sabe de onde é. Aí, daqui a pouco você começa a orar. O Espírito Santo vai te mostrar. É uma raiz de adultério lá atrás. Que adultério, pai? Eu não estava lá, eu não vi, eu não sei como é que resolve isso. O Senhor vai trazer no seu tempo os mecanismos para se resolver isso. Por exemplo, digamos que esse adultério gerou um filho bastardo e você não conhece. Olha isso. Deus traz esse filho bastardo diante de você, que você nem sabia que existia. Para quê? Para acontecer um perdão geracional. A sua geração perdoar o erro dos seus antepassados. E esse aqui, perdoar, abençoar a geração presente. Isso é um perdão geracional. Aleluia. Tá entendendo? Que vai liberar. E isso vai conectar. Por quê? Houve uma quebra de aliança lá atrás. Foi desconectado. Alguém foi gerado que não está dentro de um contexto de família. Está dentro de um contexto de orfandade, de desprezo, de rejeição. E a família, às vezes, legítima, não sabe. Então, se você que está aí, está me ouvindo. Meu Deus, meu pai adulterou muito, deve ter filho por aí. Ora ao seu Senhor. Aonde tiver alguém que tem o meu DNA, aonde tiver alguém que tem a minha genética por esse mundo, que eu não sei, que eu não conheço, traga para que haja remissão do tempo. Você vai ver se Deus não vai remir o tempo na sua vida. Aleluia.
Por quê? Porque a sua geração precisa se reconciliar com a geração dessa pessoa. Aí entende? Famílias que se odiavam. Teve até um filme americano de duas famílias que se odiavam. E os jovens de cada família, o menino e a menina, se apaixonaram e começaram a se relacionar. Essa menina ficou grávida. A família não aceitou os dois juntos de jeito nenhum. Isso é uma história real, isso virou até filme, gente. Irmãos, o pai morreu queimado, a mãe foi parar no hospício, a mãe do bebezinho, o bebê morreu de tanto ódio dessa criança. A criança morreu, a mãe da criança morreu, os filhos um matava o outro. O que é isso? Uma desconexão, uma falta de perdão entre gerações. Meu Deus, a minha avó fazia tanta macumba para a família daquela pessoa. Se você sabe, vá, chame alguém daquela família, faça um perdão geracional, que você vai ver que coisa tremenda que Deus vai desatar na sua vida. Pegue alguém daquela família ali que você sabe que pagaram, que fizeram. Meu Deus, como a minha família prejudicou aquele pessoal. Em nome de Jesus, eu quero pedir perdão a vocês, porque eu e a minha casa fizemos isso, isso e isso contra vocês. Em nome de Jesus, eu quero reconciliar. Aí, olha a outra arma. Não é só renunciar, não é só declarar, é fazer a declaração, levar a oferta de paz, reconciliar o coração, pedir a bênção do Senhor, expulsar o espírito de perseguição, decretar, sai partícula, sai do cativeiro, eu saio dessa prisão. Deus, queridos, eu vivi uma experiência tão tremenda, que onde o Senhor me levou a viver uma experiência onde eu vi uma família inteira presa. Se você quiser crescer, cresça, né? Obrigado. Eu tô compartilhando o que eu vivi, tá bom, queridos? Eu vi uma família inteira presa em outra dimensão. Em outra dimensão. Porque não quer dar um perdão geracional. Porque não quer aceitar um perdão geracional. Porque o orgulho não quer deixar reconhecer que houve um erro no passado. E hoje Deus está dando a oportunidade de vidas do presente serem liberados. Filhos, netos, bisnetos serem liberados, serem abençoados a partir de um perdão geracional. Isso é muito tremendo. Amém? Pra gente finalizar, vamos agora para a última parte, que é o perdão geracional. Ele também tem um cunho a nível nacional. Uma nação tem que pedir perdão geracional para outra, sim. O que a geração de uma nação faz que prejudica a geração de uma outra nação precisa também ser renunciado. Eu quero só compartilhar com vocês uma coisa muito tremenda aqui. Quem já assistiu o Avivamento nas Ilhas Fiji talvez conheça, mas tem uma experiência muito poderosa que, olha só o que aconteceu. Os herdeiros de um missionário que foi devorado por canibais, isso numa ilha do Pacífico há 170 anos atrás, ok? Foram convocados pela primeira vez a estar no local onde o seu ancestral, que era um missionário, foi morto e foi devorado pelos canibais. E depois que esses canibais, e eles são voodoos, né? A religião voodoo, eles mataram e devoraram o missionário que estava ali. A família do missionário fugiu para não morrer. E depois disso, irmãos, a terra ficou amaldiçoada. A terra não produzia, a terra era fome, era uma coisa terrível. Até que Deus foi trazendo direções principalmente para o presidente ali daquela região. E eles convocam o Dia do Perdão Nacional. Chama as gerações desse missionário que estava viva. E coloca todos os moradores da ilha para pedirem perdão. Veja bem, gente. Um pessoal pedindo perdão para uma família de algo que tinha acontecido
há 170 anos atrás. Olha isso. E acharam as descendências deles, tá? E levaram lá e começaram a... Todos os moradores iam passando por eles e iam pedindo perdão. Se ajoelhava e eles levantavam eles fizeram um ato profético se colocando em volta de cordas e os moradores, esses filhos, né? Esses filhos não, são bisnetos, né? Tirando as cordas, as correntes deles. Gente, isso foi algo assim tremendo, que esse perdão geracional aplacou toda essa obra de injustiça, essa carga de injustiça que essa família desse missionário sofreu há quase 200 anos atrás, ok? E a ilha foi abençoada. A história conta que não tinha peixe na água. A água era uma água esbranquiçada. Eles viam cardumes de peixe vindo e os cardumes vinham pulando. E eles celebravam porque a fome acabou, porque a miséria da ilha acabou. Por quê? Porque eles fizeram um ato de reconciliação geracional. Olha que coisa linda. Então, isso é aplicado em que realidade? Quando uma nação pede perdão a outra nação ou a alguma família, alguma coisa por um dano que o outro sofreu. Então, exemplo, nações que escravizaram, mataram os africanos, que precisam pedir perdão, se reconciliar por aquilo que os nossos pais, por exemplo, os portugueses, nossos pais portugueses fizeram com os africanos. Então, Cote fala que fizeram uma excursão missionária e houve esse ato de reconciliação, aonde portugueses pediram perdão geracional. Nós pedimos perdão por aquilo que os nossos pais fizeram aos seus pais. Meu Deus. Irmãos, o povo foi tomado de um pranto, de uma dor intercessória tão grande, mas poderosa e libertadora. Amém? Então, quando acontece guerras, né? Situações de guerra, eu sempre oriento os irmãos que são de nações que estiverem envolvidas em guerras mundiais, querendo debaixo os líderes sobre a mentalidade do anticristo, querendo exercer aquele domínio de escravidão, de controle mundial, se identificarem, né? Se você está morando aí, então você tem que se arrepender pelo pecado que esse povo praticou, ok? Para você não ser perseguido pelos demônios, o espírito de morte que atua no lugar por causa das guerras. É bem complexo, não vou falar sobre isso agora. Amém? Vou liberar agora aqui, tem uns minutinhos ainda, ativar os comentários para você poder fazer sua pergunta para mim responder rapidinho. Espero ter sido objetiva e clara, porque é só uma horinha. Amém, queridos? Deus abençoe. E o perdão geracional é uma arma poderosa que o Senhor tem para que nós venhamos viver uma vida de rompimento, ok? E saiba que o Senhor tem isso para a sua vida. Amém? Vai ficar gravado? Vai sim. Pede o Espírito Santo para te trazer luz. Me revele, Senhor. Eu preciso fazer um perdão geracional representando a minha família. Você pode ter vindo de uma família de assassinos. Obrigado pelo ensino, pastora. A senhora é ungida do Senhor. Amém, meus amados. Glória a Deus. Às vezes você vem de uma família Pode fazer sua pergunta, amada. Eu tenho uma pergunta sim. Pode fazer aí. Você veio de uma família que provocou assassinatos. Você veio de uma família que provocou alguma coisa, que vituperou uma outra família, que roubou propriedades de outra família. Amém? Para poder ter posses. Então, em nome de Jesus, janela de Joara que foi aberta, viu? Preciso de uma oportunidade para testemunhar sobre esse tema.
Amém, glória a Deus. Entra aqui, Vivi. Entra aí. Cadê você? Para você poder, deixa eu ver se eu consigo te colocar aqui. Chama aí. Para você testemunhar sobre esse tema. Pede para mim te chamar aqui pra gente dividir a tela. Obrigada, pastora. Deus me trouxe luz sobre o perdão. Chorei muito aqui e vou fazer. Aleluia. Glória a Deus, irmã Esther. Sonhar com casa velha pode significar. É sim. Coisa velha, coisa antiga que tá aí, ó. Que Deus quer dizer. Agora só, Senhor, rasga o véu, Pai. É o que é? Meu pai, em um acidente de carro, ocasionou a morte de uma pessoa. Hoje ele está falecido. Deve. Isso é perdão geracional. Ainda que foi inconsciente, ainda que não foi por desejo, mas deve. Pastora, meu pai faleceu quando era criança. Homem de bem acabou com prostituição. Peraí que não deu para ler. Cadê a Vivi? Quer contar um testemunho aqui? Vamos lá, Vivi. Jesus, rapidinho, que eu não sei que hora que vai acabar, porque eu não estou marcando. Aguardando aí, deixa ela entrar. Porque Deus é lindo nessa área, amém? Para liberar. Graça e paz, minha amada. Shalom, pastora. Tudo bem? Shalom. Shalom. Tudo bom? Obrigada pela oportunidade. Amém. Quando eu ouvi a senhora falar aqui, chega, meu coração disparou, eu fiquei trêmula, eu falei, gente, tenho que compartilhar essa experiência que é muito recente. Pastor, eu tenho um filho, ele tem 4 anos. Com 1 ano e 3 meses, ele foi diagnosticado com leucemia linfóide aguda. Uau. E nós fizemos todo o tratamento, né? E ele já estava fora do tratamento há 1 ano. E agora, dia 16 de novembro de 2020, ele teve uma recaída. E a doença veio muito mais agressiva, né? E veio aquele desespero todo. E eu entrei em guerra com o Senhor e disse, Deus, preciso que o Senhor me diga o que está acontecendo. É isso aí. Eu preciso que o Senhor me diga, porque eu sei que tem algo mais no mundo espiritual que só um diagnóstico. E, pastora, eu comecei a orar justamente em cima disso que a senhora estava falando. Eu falei, Senhor, se tem alguma pendência no mundo espiritual, me mostra, porque eu quero ser uma reparadora da minha geração. Eu quero ser uma reparadora de brecha na minha geração. E aí, pastora, de repente eu comecei a ter sonhos com pessoas feridas, com crianças sendo maltratadas. Eu estou falando com a senhora, eu estou toda arrepiada. E comecei a ter sonhos com crianças, eu vi as crianças sendo maltratadas, crianças cheias de ferida. E eu não entendia o sonho. Aí vi um rapaz numa cadeira de roda, muito mal acolhido, sabe, com as feridas enormes, e jogado, que ninguém olhava para ele. Deus. E depois eu falei, Senhor, alguém da minha família falhou com criança e com pessoas doentes, e eu quero pedir perdão. E aí, pastora, comecei a pedir perdão, que isso não acontece também da noite pro dia, não é mágico, Isso né? aí. A gente tem que perseverar. E eu falei, Senhor, eu quero até a última gota, eu preciso que isso feche, eu preciso fechar essa porta na minha vida, porque eu quero ser feliz, que os meus filhos sejam. E aí, pastora, Deus me deu um sonho tremendo, que eu estava na casa de uma parenta minha. Eu chegava para visitar ela, e eu olhava para ela, ela parecia muito com a minha mãe, muito com a minha mãe. E eu chegava na casa dela, era tipo uma casa dos anos 60, mais ou menos, sabe? Toda a mobília da casa, eu via tudo, eu via o desespero, eu via ela. E quando eu entrava nessa casa e eu saía da casa, eu olhava para trás e via um jovem trancado no quarto. E eu perguntei para ela, eu falei, por que você deixa ele trancado? Ela falou assim, ele é na época a gente falava, ele é retardado. Então, o que o Espírito Santo falou para mim na hora, me revelou? Peça perdão pela
injustiça aos fracos. Meu Deus! Foi a palavra. Meu Deus! Pastora, injustiça aos fracos. Aleluia! E eu falei, Deus. E eu comecei a pedir perdão pelas minhas mães, pelos parentes da minha mãe, dos meus pais, né? Que a gente não identifica. E depois disso, meu filho já estava na UTI, tá? Em estado gravíssimo, gravíssimo. E eu comecei a fazer essa oração, pastora. E de repente ele começou a melhorar. Foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. E nós estamos em tratamento, mas a doença já entrou em remissão. Aleluia! Né? E eu pensei assim, como ele já tinha feito esse tratamento, a gente sabe que um tratamento com quimioterapia é muito agressivo. E eu falei, Senhor, ele vai sofrer muito. E o Senhor falou, ele não vai mais sofrer. Aleluia! Ele vai passar e não vai Aleluia. sofrer. Pastor, a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Aleluia. Cristo. Nós estamos bem. Aleluia. O tratamento é muito mais agressivo. Glória a Deus. E ele não sente nada. Aleluia. Sabe? Deus tá fazendo. Então, por isso que eu pedi essa oportunidade, porque eu tenho vivido isso, está muito fresco na minha vida, muito fresco. Aleluia. E foi muito profundo o seu ensino. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada por compartilhar esse conhecimento. Né? Porque tem verdadeiramente livrado pessoas do laço da morte. Glória a Deus. Porque, pastora, se eu não tivesse aprendido um pouquinho, eu não sei, eu não sou uma expert. Eu apenas sou um ouvinte que decidi botar em prática o que eu ouço. Glória a Deus. Né? Talvez eu não teria hoje meu filho aqui para testemunhar, porque isso é muito tremendo. Sério. E seja uma injustiça, eu conversei com a minha mãe depois e perguntei para ela, falei, mãe, contei isso tudo para ela, né? Minha mãe já tem 75 anos. Eu falei, mãe, contei toda essa experiência e falei, mãe, a gente tem que pedir perdão, porque na nossa família alguém judiou muito de criança. Uau. E de pessoas especiais. Eu não sei se foi alguém que trabalhava e não cuidava direito, ou era uma babá má, alguma coisa, ou um parente nosso que não foi amado. E o Senhor está requerendo isso. E aí depois ela, conversando comigo, ela disse, seu avô, até recentemente, antes de falecer, ele tinha escravos e judiava muito das crianças. Meu Deus. Meu Deus, tremendo. Então, pastora, esse assunto é muito sério. E eu te digo mais, se o Espírito Santo te incomodar, você sentir de ir em orfanato, ok? E abençoar crianças, dar roupa, dar alguma coisa, sabe? Alguma coisa que soe como uma oferta de resgate, porque crianças foram maltratadas. Então, é obra de justiça para cobrir a injustiça. Tá entendendo? Uau! É obra de justiça para cobrir a injustiça. Então, seja uma tzadik, a justa, que você vai ver como é que vai desatar. E aqui eu quero só pegar um gancho para uma fala. Às vezes as pessoas, pastora, eu vi a aula de protocolo Lilith, manda para mim a pauta de renúncia de Lilith. E que eu falo, mando, sem problema. Só que não é só isso, tá? Ore ao Espírito Santo, não é só pauta de renúncia a trono. Porque às vezes o Senhor tem que te mostrar aonde foi a ferida, aonde foi a lacuna, onde foi plantado. Você está entendendo? A desconexão. Como que precisa ser restaurado. Porque ele quer nos sarar. Ele quer nos sarar. Aquele que fez a ferida é aquele que quer curar. Ele fez na ferida por quê? Porque ele libera juízo. Entendeu? Ele julga e libera o juízo. Então, o juízo é uma autorização para sermos perseguidos. Mas em Cristo, todas as coisas foram feitas novas. Então, em Jesus, nós podemos desfazer esses lugares antigos, esse perdão. Deus é um Deus de conexão geracional. Quando ele diz, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está dizendo que eu estou fazendo em você não começou em você. Eu sou um Deus eu tenho uma aliança pregressa antes de você.
Aleluia. E nós precisamos entender o que significa eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está dizendo, eu sou o Deus que vejo todas as coisas, que julgo todas as coisas, que meu coração repudia injustiça, fome, abandono. Então, meus irmãos colocaram aí aborto, não é verdade? Obras de aborto, investimento ao aborto, irmãos, investimento e aliança com a morte. Então, vá lá, em nome de Jesus, faça um investimento na vida. Como que nós cristãos, a gente dá muito pouca atenção aos orfanatos e aos asilos. Tá entendendo? Só que o Senhor falou, tive preso, não me visitou, tive nu, você não me vestiu, tive no asilo, tá? Você não foi lá me ver, tive no orfanato, você não foi lá me dar amor, porque eles precisam disso. Então, às vezes, não é uma pauta só pegar uma pauta de renúncia e resolvi. Vai precisar de alguma coisa que ative e desative. Ative a justiça e desative a injustiça. Gente, eu estou falando isso de uma forma bem superficial, porque aqui não dá para aprofundar muito, que é só 1 hora de live, ok? Mas, brigadíssimo, minha amada. Que tremendo o que Deus te mostrou, edificou demais nas nossas vidas. Continue nesse altar aí, que a sua vitória é a nossa vitória. Viu? Beijão no Amém. coração. Obrigada. Alguma outra pergunta, gente? Pastora, meu pai, por acidente ocasionou a morte, ele já é falecido. Deve sim procurar a pessoa, pedir perdão para ela, sim. Então, você precisa ir lá e abençoar, minimizar o quanto você puder o dano que a sua família provocou a outra pessoa. Porque a sua geração vai estar representando o pedido do perdão do seu antepassado. Então, o que você ativa na sua geração, libera você e os seus descendentes, ok? Pega isso daí, porque é um código, amém? Mais alguma coisa, queridos? Opa! Mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Nossa, tem muita coisa. Pastora, me ajuda em relação aos filhos nas drogas. Os filhos nas drogas, a melhor estratégia é a intercessão por identificação. Se arrependa pelo vício das drogas. Decrete que você cancela o efeito dos vícios no seu sangue, representando os seus filhos. Renuncie às frequências de orfandade, porque geralmente drogas é tentar compensar uma ferida da alma. Geralmente é Moloque e Zeus, e a tal da Lilith também. Então, se interceda, falando o nome deles, expulsando os demônios, renunciando às obras dos demônios, ordenando que suas células parem de responder, suas partículas parem de vibrar na frequência da falta de identidade, da orfandade. Declare que Deus é seu Pai. O que você identifica, se coloque no lugar deles e gere no reino do Espírito e declare o nome deles como se fosse eles orando. Isso é aula da FCOL, tá bom, gente? De intercessão, que aí eu ensino devagarzinho. Eu vou vir cá no Insta, e eu quero te impulsionar. Se você tem alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa dessa área, se eu não souber, eu vou tentar buscar conhecimento para te ajudar, mas pode colocar, eu gostaria de saber sobre tal tema, que toda segunda-feira a gente vai estar tentando vir aqui. Se der, a semana que estiver mais tranquila, a gente vai tentar vir aqui até mais de 2 vezes na semana, fazendo uma livezinha de 1 hora para te dar, direções pontuais aí na sua vida, tá bom? Pastora, não consigo engravidar. Pode ser algo vindo dos seus antepassados? Sim. Geralmente, a questão da esterilidade identifica se é só você mesmo, se é o seu marido também. Às vezes, é a questão da varicocele na vida do homem, ou ele pode ter astenopermia, então poucos espermatozoides, então ele tem que fazer uma contagem de esperma mais profunda, não superficial, tá bom? Se constatou que é você mesmo, geralmente a questão da esterilidade física pode estar relacionada a adultério, aborto e promiscuidade sexual na vida ou na família. E principalmente idolatria. Ok? Então, nossa, eu tô falando com vocês, tá caindo água aqui em mim. Então, tem que
pedir muito perdão, ok? Encher um cálice de intercessão, de arrependimento, pedindo perdão pela idolatria da família, renunciar aos espíritos que trabalham, né, associados aos comandos que atuam sob influência de questões idólatras, tá bom? Então, identifica se na sua vida não tem aliança com alguma entidade que tem essa conotação do catolicismo, né? Alguma pessoa que é devota, ok? E que fez um pacto. Qual é o pacto? Mas pode ter certeza, se você perguntar a papai, faz um jejumzinho básico e, Senhor, eu estou fazendo para me consagrar. O que é o jejum? O jejum não é uma barganha. O jejum vai te tornar sensível, vai sensibilizar o teu espírito, vai aumentar a captação dos sinais da frequência do trono. Amém? Vai aumentar. Então, o jejum vai te tornar ainda mais sensível, potencializando as informações do céu. Estou ajudando uma mulher que tem problemas com a filha, teve um discernimento de que essa mãe rejeitou a filha durante a gravidez. Como essa pode se retratar? Tem que chamar a filha, pedir perdão para a filha, explicando a situação desde o ventre que ela viveu, de insegurança. A idolatria na família pode gerar problemas, sim, mentais nos filhos, pode, ok? Aí, só respondendo a pergunta anterior, ela deve chamar a filha e fazer a conexão, sim, o perdão geracional com a filha, tá bom? Que vai ser muito libertador. Principalmente se a filha reconhecer e aceitar o perdão da mãe e receber. Eu era estéril e lia a palavra em Ana, 1 Samuel, e pedia a Deus para que ele lembrasse de mim, pedia perdão e Deus me deu. Glória a Deus, Mércia, glória a Deus. Você usou uma estratégia poderosa, declaração da palavra. Então, quando você declara a palavra, é mais uma direção espiritual para confrontar a obra do mal, tá bom? Muito poderoso. Glória a Deus que, no seu caso, essa ativação de fé, de declaração da palavra, rompeu com a estrutura de esterilidade, tá bom? Amada, te mando mensagem no privado. Ok, Ruama? Pode mandar. Ok, pode mandar, que na medida do possível a gente vai tentando responder. Gente, glória a Deus, já passou de 1 hora e o negócio não caiu. Pastora, de filhos, eu sou a da minha irmã, ela é casada, mas o marido não pode ter filhos. Eu sou solteira, tenho 39, sem filhos e no meu passado eu fiz um aborto. Precisa reparar o aborto, ok? Precisa. Pode entrar lá no privado que eu mando a pauta de direção aí do aborto que você fez, tá bom? Que é uma pauta muito organizada. De preferência, compra lá o livro Aborto, Mecanismos Espirituais na FCO Store, para você entender o que o aborto faz, tá bom? Porque ele planta esterilidade financeira, ministerial, conjugal e por aí vai. É muita coisa. Amém, meus amores? Deus abençoe. 1 hora e alguma coisa. O que gera perseguição de homossexualismo nas gerações? Idolatria, principalmente. Família idólatra, ok? Segundo, eu vou primeiro falar o de caráter espiritual. Idolatria, conexões com entidades do candomblé, que atuam nessa área de torção de identidade, Exumaré, as giras da vida, pactos com eles, ok? Idolatria e esse envolvimento com o ocultismo, principalmente, tá bom? E existem outras questões, né? Ficou, nós temos uma aula específica sobre isso, que é para identificar. Aí existem questões de caráter agora emocional, porque comportamental. A mulher, quando está no comando da casa, ela é o líder da família, ela faz o quê? Faz com que as crianças projetem a sua identidade na figura da mãe. E quem governa é o homem. Presta atenção nisso. Quem dá identidade é o homem. Então, mulher fortuna, você tem que deixar esse marido, mesmo que ele é devagarzinho, mas ele ser líder.
entendeu? Colocar ele na frente. A postura dessa mulher é colocar esse marido na frente, levantá-lo, não passar na frente dele, porque a sua identidade se potencializa dentro do contexto familiar e a criança, sendo menino ou menina, projeta a sexualidade nele, naquele que está exercendo a figura de comando. Por isso que o comando da casa diante da Bíblia é o marido, é o homem. Dos dois é Jesus, de Jesus é o Pai. Então, quando o Senhor fala para o homem lá na criação, ei, você tem o governo, é o esquema Jezebel, isso aí. Você tem o governo. Se o pai foi embora e a mãe cria essa criança sozinha, coloque alguém para exercer a figura paterna na vida dessa criança, tá bom? Peça para um avô estar mais próximo, peça para alguém estar mais próximo de sua confiança. Amém? E Márcia Leitão, Deus abençoe. Alguém tem que ajudar essa criança a ver uma figura de líder. Então, o pastor, alguém, tá bom? Ajude, favorece isso daí. Só a mãe, só a figura da mulher, essa questão da mãe é complicado, porque é uma estratégia do cão de torcer a identidade da pessoa. É claro que cada caso é um caso, cada situação é uma situação, tá bom? E você tá criando sozinho, dando o seu melhor, só tendo esse cuidado, tá bom? De procurar colocar um agente masculino para brincar de coisas masculinas com esse menino, tá bom? Pastora, é guerra quando espíritos visitam no propósito de domingo, domingo para segunda de Lilith. Como orar para combater? Decrete a palavra, ok? Em paz me deito, durmo. Decrete que você é templo do Espírito Santo. Unja-se antes de dormir, proibindo que os espíritos de visitação noturna atoquem sua alma e seu espírito. Peça um anjo guardião para guardar. Peça para o Senhor liberar um anjo. Agora é código, tá? É mistério, gente. Bom, eu oro, funciona. Peça para o Senhor liberar um anjo guardião que guarde o portal do teu sono e do teu sonho. Tá bom? Porque né, ficou o ensino que sonho é uma realidade que você entra. Então, quando você dorme, o sono é um portal para o sonho, para você entrar em outra realidade. E ali você vive coisas fortes e intensas que na carne, no natural, você não tem condições de viver. Tanto que você amanhece até tremendo, cansado, que é isso? Porque o nível de energia que foi gasto ali teve uma implicação molecular de quebra proteica. Então, é como se o açúcar circulante correspondesse à sua energia natural, corpo. O tecido adiposo corresponde à sua energia na alma. E o tecido muscular corresponde à sua energia do espírito. Mas, gente, a minha força vem de Deus. Claro, é uma outra questão, tá bom, gente? É quando você está entrando no nível de guerra, principalmente em sonho, para você se manter vivo na outra realidade lá. O poder para vencer o capeta lá é o Espírito Santo que te dá. Mas você está dormindo aqui, o teu corpo está aqui. Então, nós somos estruturas que somos interdimensionais. Essa é a verdade. Nosso espírito tem capacidade de estar aqui, de estar lá no céu. Eu não estou dizendo de viagem astral, tá bom, gente? Estou dizendo de conectados mesmo, tá bom? Tanto que o apóstolo Paulo, ele fala na Carta aos Coríntios, olha só, eu não estou aí com vocês na carne, mas estou no espírito. Veja bem. Então, pega isso, entenda essa questão de que quando você está dormindo, que você está na guerra espiritual, que você amanhece tremendo, você tem que comer proteína, você tem que se alimentar de aminoácido. E onde que uma cadeia de aminoácido é encontrada de uma grande quantidade, que é uma cadeia que se assemelha à cadeia proteica de aminoácido humana, na carne de boi. Então você tem que comer carne de boi. Pastora, prova na Bíblia, só olhar para Elias, gente. Depois eu volto aqui para explicar isso com mais propriedade, tá bom? Para a gente entender. O que é Lilith? D'Angelo, eu te convido a você visitar o nosso canal
do YouTube, ok? EFCOL, FCOL. E lá tem uma aula chamada Protocolo Lilith. Então, resumidamente, Lilith é um dos 12 tronos espirituais de comando do inferno, tá bom? Ela é essa praga aí. E exerce uma influência muito grande sobre a Terra através do portal da Lua. Todos estão aqui convidadíssimos para assistir a minha aula sábado, se Deus permitir, se Papai do Céu permitir, se Ele quiser me autorizar, me abençoar. A aula é os tronos, ok? Que eu vou explicar nessa aula por que os tronos são demônios. A gente está todo mundo falando muito em trono. E isso não está entrando muito na cabeça das pessoas, as pessoas estão falando isso comigo. Estão tendo uma certa dificuldade de entender como assim trono, o planeta é o demônio é o zodíaco. Como que isso tudo está ligado? Gente, vou preparar um material top, tudo com os slides, para você visualizar, entender, para você entender a fundamentação bíblica e histórica sobre isso, tá bom? Então, protocolo Lilith é o primeiro vídeo, quando você entra lá nos vídeos do canal, é o primeiro que aparece lá, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver. Semana tive uma crise de cólica abdominal, fiquei quase 3 dias mal podia andar e tá no jejum das 7 semanas. É isso aí, não para, porque decreta, ora em línguas, renuncia, invoca o poder do Espírito Santo, os anjos do Senhor, porque eles são estrategistas. E desse comando-chave, eu ordeno, minhas partículas parem de responder, parem de vibrar na frequência desse trono, em nome de Jesus, e de todos os outros tronos associados a ele. Eu renuncio essa frequência, em nome de Jesus. Decrete isso que vai te ajudar muito. Amém, meus amados? Beijão no coração, ninguém tem mais dúvida? Ninguém tem mais dúvida? Não, tá tudo tranquilo? Eu louvo a Deus, então, pela sua vida. Obrigado por essas 60 pessoas com a gente aí até agora. E se Deus quiser, a gente volta em breve com mais temas poderosos aqui, para a gente estar tirando umas dúvidas legais. Pode colocar, escreve. Quanto mais dúvidas vocês mandarem para mim, mais conteúdo vocês vão estar me ajudando a promover para vocês. Porque eu pergunto, Senhor, o que o Senhor quer, o que o povo precisa saber para esse tempo, ok? Então, em nome de Jesus, eu quero te dar ferramentas práticas para te ajudar a vencer aí essas batalhas. E decrete a palavra, decrete a Bíblia. A guerra agora é guerra de ideias, é guerra de pensamentos. Decrete a palavra. Enche a sua cabeça daquilo que é puro, que é justo, que é verdadeiro, que é de boa fama, que existe alguma virtude, que existe algum valor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Quanto mais encharcar de Deus, mais de Deus você vai viver. Amém? Beijão no coração, meus amores. Meu Deus, tem um monte de coisa aqui. Love you, love you. Quando ouvi as ministrações sobre os tronos, trilhos, protocolite, o Senhor acendeu um entendimento tremendo. Glória a Deus. Amém? E é por aí mesmo. Mas eu quero trazer uma abordagem para você, como que fazer a conexão da Bíblia. Como assim? Um demônio é um planeta é um demônio. Entendeu? Como que é isso? Como assim? E aí vai ficar fácil, né? Porque o zodíaco, os horóscopos, estão tudo aí, né? E a gente sabe que tá tudo aí. Então, vai ficar legal, viu? Vai ser trazer muita luz, muita revelação. Espero ter sido bênção para vocês. Graça e paz, vamos orar? Pai, eu abençoo os teus filhos. Eu abençoo cada um que está aqui. Eu libero sobre os filhos, os teus amados, Pai, as suas virtudes, as virtudes do teu sangue. Abba, papaizinho querido. Nós nos vestimos, ó Pai, desta unção de recebermos a revelação da identidade de filhos nesse tempo. Porque aqueles que sabem a quem pertencem, aqueles que sabem quem é o seu dono, aonde está a sua essência, o seu começo e a sua origem, que é em ti, não serão confundidos. Por isso, Pai,
traga a revelação da nossa identidade nesse tempo. Pai, que o Espírito que clama, Abba, Pai, nos revista de luz, de luz, de luz, de luz, de luz da tua palavra, do poder expresso pela revelação da sua palavra. Em nome de Jesus, que os teus filhos peguem esses códigos, coloquem em práticas. E eu peço, por misericórdia, Paizinho, nos socorre na tua bondade. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Nos ensina a sermos livres, nos ensina, Senhor, a identificar através dos sonhos aquilo que o Senhor está nos comunicando, aquilo que o Senhor está dizendo como um alerta. Nos ensina, papai, em nome de Jesus, não nos deixa, como diz a tua palavra, tateando no escuro. Não, mas o Senhor é Deus de claridade, de transparência. E nós pedimos essas virtudes, ó Pai, dessa luz, dessa claridade, do entendimento das suas verdades, Senhor, que bebemos nesse tempo. E o Senhor nos responsabiliza a fazermos escolhas corretas com aquilo que estamos bebendo. E nos ajuda, papai, em nome de Jesus, a derramar de nós, ó Pai, a sermos abençoados e nos tornarmos abençoadores. Em nome de Jesus. Amém? Beijão no coração, graça e paz. Até a próxima live. Se papaizinho quiser, estaremos aqui, viu? Oremos uns pelos outros. Deus abençoe.